Pode sim, tá? O fato de não ter menstruado ainda não quer dizer que não vá ao ginecologista, tá certo? Na verdade, uma coisa bem frequente que tem acontecido é as mães trazerem antes da menstruação justamente pra gente poder estar fazendo esse tipo de orientação. Essa foi a dúvida mais frequente, né? Com que idade devo levar minha filha ao ginecologista pela primeira vez? Olha, depende da família, tá? Tem família que traz quando bebê para avaliação de secreção, tem família que traz no desfraude para orientação de higiene, tem família que traz antes da menstruação. Alguns trazem depois da menstruação justamente para fazer essa orientação com relação ao ciclo, cólica. Tem famílias que só trazem, infelizmente, quando tem algum sintoma, tá? E tem ainda outras pessoas que vão vir só depois de ter a primeira. Só depois de ter relação sexual eu não recomendo, tá? Porque, na verdade, a gente perde o timing de orientação, de educação em relação à parte contraceptiva, em relação à parte sexualidade no geral, né? Prevenção contra doenças. Então, assim, realmente, depois que inicia a atividade sexual, eu não recomendo. Eu recomendo que seja antes disso, tá? Mas ainda assim, eu tenho atendido meninas a partir de 8 anos. Olha, essa dúvida é muito frequente aqui no consultório, as minhas pacientes perguntando se trazem as filhas, se não trazem. Então, olha só, se houve a abertura, né, se houve essa sensação de necessidade, na dúvida é melhor fazer a consulta. Então, agora vamos detalhar, né? Quando eu falo para vocês sobre o momento depender do perfil de cada família, eu não tô falando se é mais conservador ou se é mais liberal, não é isso, tá? Isso tem a ver com a relação dos pais com a filha, tá? Pode ser mãe, pode ser pai. Eu tenho recebido cada vez mais pais trazendo filhas à consulta, tá? Então, assim, isso tem a ver com como é a relação em termos de orientação, como é a abertura, os pais se sentem seguros, tá certo? Então, é muito comum quando o bebezinho vir por queixas de corrimento, assadura, tá? Nesse período, existe o acompanhamento pediátrico. Então, não haveria necessidade de consultar de rotina com o ginecologista. A gente vai ser acionado se realmente tiver um sintoma, tá certo? Geralmente, até os 7 anos, é isso que acontece. A menina vem consultar com a gente caso tenha algum sintoma. Ou às vezes teve algum sangramento, que não tem nada a ver com sangramento menstrual, teve um machucado, ou teve um corrimento, ou tá ardendo, ou tá colocando a mão com frequência. Então, a menina vem para que a gente faça esse tipo de orientação, tá? Um ponto muito importante é que, se eu tô falando de uma consulta para criar intimidade, para orientar, para falar de coisas que ainda não estão acontecendo, eu tô falando de uma consulta com tempo, né? Eu não tô falando de consulta ginecológica, que é basicamente para saber se engravidou, para saber se tem alguma doença, para chegar ali, colher um preventivo e pronto. Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando de orientação de anatomia, eu tô falando de conversar sobre higiene, né? Em algumas situações da orientações antes da menstruação acontecer, o que pode acontecer, o que não, quais são as dúvidas, né? Tem muitas meninas que às vezes não tem nenhum sintoma ainda, mas a amiga já menstruou, ou então um familiar tem muita dor, e aí isso impacta na maneira que a menina enxerga o sangramento, né? Se ela vai lidar com aquilo de forma positiva, ou se aquilo, na verdade, é uma coisa que está gerando um incômodo. Então isso a gente consegue saber no momento da consulta, e para estar orientando de forma direcionada, né? Então, muitas vezes a mãe e o pai já têm um conhecimento sobre isso e conseguem orientar a filha e tá tudo bem, tá? Mas existem alguns pontos que às vezes os pais, mesmo sabendo que seria o habitual, eles podem ter algum tipo de dificuldade de orientar ou de lidar com a pergunta ou com a informação. Então, às vezes, pra gente é mais fácil, tá? E alguns pais, mesmo orientando tudo, fazendo tudo direitinho, preferem trazer para que a filha já tenha uma profissional de confiança. Então, qual que é a ideia? Existe uma primeira consulta para a menina conhecer. Para o caso de mais à frente precisar consultar um profissional, então nem sempre a gente vai examinar na primeira consulta. Às vezes a criança não tá segura. Então eu tô falando de uma situação que não é emergência, né? Não existe um sangramento, não existe suspeita de abuso. Eu tô falando de uma situação bem, o que seria o ideal, assim, mundo mágico, que é você consultar, orientar tudo antes, para a pessoa realmente se tornar um adulto com menos conflitos, menos questões. Nessa fase de 7 a 10 anos, geralmente começa a sair uma secreção,
tá? Que geralmente vai do transparente ao branquinho, porque já é um estímulo hormonal que está começando a acontecer, né? E que vai alterando a população da flora vaginal. Mas não é para ter cor. Como eu falei ontem, né? Nessa idade é uma opção da família. Tem pediatras que já acompanham e fazem esse tipo de orientação, então não haveria necessidade de você consultar. Mas se você ficou na dúvida, está sentindo essa demanda, acho que seria bom sim você... Olha, essa explicação vai depender da idade da criança, né, e do jeitinho que a gente vê, assim, comportamento e tudo. Mas basicamente o que eu explico é assim, é que eu sou médica e que existem vários tipos de médico. Existem médicos que vão cuidar na emergência, outros que vão cuidar quando tiver sintoma. Eu sou médica que cuida de meninas e de mulheres, tanto na idade da mamãe, quanto na idade da vovó, como na idade dela, né? E que aqui, na verdade, vai ser um ambiente pra gente conversar, tirar dúvida. Então aqui não tem dor, não tem nada disso. O que vai acontecer é que às vezes eu vou examinar, às vezes não vai precisar examinar, mas a ideia é mostrar como que ela é, o que é diferente por ser menina, como é que funciona quando vai menstruar, higiene, cuidados. Quando ela tiver uma dúvida de uma amiguinha, ela pode perguntar também, porque isso geralmente gera angústia. Então, assim, várias... E aí, se for realmente na idade menor, né, eu falo que, olha, diferente da sua mãe que precisa consultar todo ano e vir aqui, você ainda não precisa. Então, a gente vai se conhecer, qualquer dúvida ela vai estar falando comigo e do contrário, depois, se arrumar um namoradinho, aí tem que vir todo... Olha, não tem como orientar isso sem examinar, né? O que eu posso dizer é que, assim, geralmente, nessa fase que começa a aparecer a secreção vaginal normal, né? Começa a produzir um conteúdo vaginal e no final do dia é comum ter uma marquinha na calcinha, tá? Mas o certo é consultar pra gente... Pode consultar sim, tá? Na verdade, a ideia é justamente essa, é orientar antes dela menstruar para realmente ficar com bastante segurança nesse período. Você só precisa confirmar se a sua ginecologista, né, se você for levar na sua, se ela atende, entendeu? Meninas antes de... Então, falando do atendimento ginecológico voltado para bebês, né? Geralmente, esse atendimento, ele não é espontâneo da mãe, assim, o próprio pediatra que encaminha, então é muito comum ter sintomas, tá? O principal motivo que as mães trazem os bebês são as sinéquias de pequenos lábios, então é quando... por conta da baixa ainda de hormônio, né, a mucosa, ela fica muito sensível e ela pode acabar colando. Essa mucosa dos pequenos lábios colando, ela pode ir fechando até lá em cima, dificultando até a saída do xixi em casos mais graves, tá? Então, geralmente não é assim, geralmente é pouquinho, tá? E aí pode acumular urina e começar a ficar irritado, ou então se fecha um pouquinho mais. No caso das meninas ali de 3 a 5, 6 anos, né? Vai tendo uma diferença entre elas, de acordo com a questão familiar, lógico, mas a maioria acompanha ainda com pediatra. Então, quando vem pra mim, também não é para fazer o acompanhamento de exame geral, assim, digamos, né? Mas baseado em alguma queixa relacionado a algum tipo de sangramento, suspeita de abuso, corrimento, que é muito comum, tá? E aí, o que tem de diferente nesse atendimento é porque essas meninas, elas não são como os bebês, que estão ali de forma mais passiva, né? Essas meninas, elas já têm uma interação, elas já têm assim uma crítica, peraí, mas ela vai examinar, né, aqui, geralmente as mães já nessa fase já estão orientando bem, né, com relação a não poder tocar na genitália, então a gente lança mão de algumas questões. Então aqui é bem tranquilo porque eu não tenho parede branca, não parece hospital, não uso jaleco, né, e geralmente como que funciona? Elas vêm, enquanto eu tô conversando com a mãe, elas ficam curiosas com esses brinquedinhos que eu tenho aqui atrás, é bem comum. Geralmente elas pegam os bebês, ou então vai olhar a anatomia, se for um pouquinho maiorzinha, desse de cá, né? E o que eu faço com as menores, eu tenho eu dou um papelzinho pra elas, e eu tenho uns enfeites de florzinha e desses bichinhos, que na verdade são canetas, né? Então geralmente eles ficam se distraindo aqui na mesinha, enquanto eu converso com a mãe, faço aquela apresentação inicial. Falo da Melissa, né, agora que vem, geralmente elas gostam bastante e aceitam bem, tá? Quando a criança tá bem tranquila, eu faço o exame completo. Quando a criança tá um pouco receosa e tal, eu oriento, mostro a TV e já parto pro que seria o objetivo maior com relação à queixa, né? Então tem também um pouco ainda de que procura por sinéquia de pequeno lábio, mas a maioria tem a ver com a parte da higiene, né? Realmente o corrimento é o que tem de mais comum nessa fase de procura.
Aí, a partir de 8 anos, geralmente, né? Lembrando que, assim, isso não é uma coisa fixa, né? É sempre adaptável pelo contexto e pelas questões que a família traz. Mas, geralmente, a partir de 8 anos, a gente já começa a fazer algumas orientações relacionadas ao corpo da mulher, né? Corpo feminino. Então, a gente já começa a falar da mama, o que acontece com a mama, né? O que vai mudar no genital, eu já consigo mostrar a anatomia. Então, a gente não faz o exame interno, né? Na vagina, mas a parte externa ela já consegue ver pela TV, né? Então a gente já começa toda essa orientação, o que é cólico, o que não é, o que é o sangramento, enfim, a menstruação, né? O ciclo menstrual, a gente já consegue fazer esse tipo de orientação. Aí varia, né? Porque algumas vão fazer a primeira consulta com 8, com 10, com 12, com 14. Então a orientação vai depender da fase de desenvolvimento que a menina vai estar. Então, se ela já iniciou a menstruação, aí a gente faz um tipo de abordagem. Se ela ainda não menstruou, a gente faz outro tipo de abordagem de orientação para saber o que vai acontecer com o corpo mesmo. E aí, logicamente, que eu falo sempre para os pais que não é obrigatório consultar todo ano, tá? Não é obrigatório nessa fase fazer consulta ginecológica anual. Vários acabam preferindo trazer porque sempre tem alguma questão, alguma dúvida, enfim. Mas não seria obrigatório. Agora, a partir do momento que começa a ter um namoradinho, independente de ter vida sexual ativa ou não, eu recomendo que traga, tá? Porque a partir do momento que já tem algum tipo de relacionamento, seja com, enfim, com a idade que for, aí a gente já passa a ter que ficar atento para outras questões. Então, não existe assim, a recomendação, né, que é feita pelos protocolos, pelos guidelines, não existe isso de ter obrigação de consulta anual de crianças com o ginecologista, não tem isso não. O que acontece é que nessa fase de desenvolvimento, muitas já não querem mais ir ao pediatra. E aí, com quem que vai tirar as dúvidas, quem que vai examinar, então geralmente acaba passando pra gente, tá? Mas tem pediatras que acompanham essa fase também, e aí quando menstrua, manda pra gente. Eu fiquei muito feliz com essa pergunta. Até 3 anos atrás eu não tinha recebido nenhuma paciente que tivesse vindo com o pai à consulta. E aí nos últimos 3 anos isso tem acontecido, ainda é pouco, menos do que eu acho que seria. A primeira diferenciação que a gente precisa fazer, né? Essa pergunta foi feita por um colega médico, a gente precisa diferenciar que falar de sexualidade não significa fazer sexo, né? Quando a gente como profissional faz orientações em relação à prevenção ou toca em assuntos relacionados a desenvolvimento sexual, a resposta sexual, é o oposto, tá? Então, se você estudar comportamento, você vai ver que a educação não fez com que as pessoas fizessem mais. Isso não é só para sexo, isso serve para outros assuntos também, tá? Então, a primeira coisa é você, como médico, tirar da cabeça que o fato de você tocar em sexualidade possa fazer com que essa criança, com que essa adolescente vá iniciar a atividade sexual, é o oposto. O conhecimento e o contato com a informação, na verdade, de forma leve, sem tabu, sem aquele peso, faz com que a criança consiga tomar decisões melhores. Então, o mais comum, na verdade, é aquela menina que ninguém falava direito com ela sobre o assunto, que quando ela perguntava alguma coisa ela era reprimida, ela nunca podia abordar essa questão na família. Então, no dia que ela tem uma oportunidade de contato sexual, aquilo gera um nervosismo, ela não tem capacidade de decisão, ela pode ficar confusa em relação a isso e acabar tomando uma decisão que não era. Enquanto uma menina, né, que teve uma conversa prévia sobre isso, que teve uma orientação a isso, ela já pensou sobre, ela já amadureceu sobre esse assunto, então ela já, mais fácil, ela vai se posicionar para fazer algo que é condizente com a cultura dela, com a cultura familiar. Então, se a gente se posiciona dessa maneira, e logicamente a gente precisa entender o contexto familiar para abordar esse assunto, então você não vai falar sobre isso no início de uma consulta, ou às vezes até na primeira consulta pode ser complicado falar sobre isso, dependendo do contexto, dependendo do motivo que foi a consulta. Então, independente de ser o pai ou a mãe, você tem que pensar que a criação brasileira ainda está muito machista. Então, enquanto a criação, e aí independente de ser o pai ou a mãe na consulta, é preciso ter esse cuidado, porque na verdade, se a menina já chegou na consulta com o pai, é porque possivelmente esse pai vai estar mais aberto a ouvir esse assunto. E o fato de estar com a mãe não quer dizer que vai ser tão tranquilo assim abordar.